Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. E hoje a gente vai falar sobre tipologias artísticas. Só que eu vou tentar não ser tão ao pé da letra de maneira semântica, ou seja, a gente vai ter essa visão mais conceitual ou da valoração da tipologia, e eu vou pegar de uma maneira mais simples para que vocês consigam entender algumas coisas que algumas pessoas têm dúvidas. E a gente vai falar sobre as categorias da arte no que tange a tipologia. Essas artes, elas são literalmente referentes, quando eu falo artes, às manifestações e tipologias que a própria palavra tem ramificação. Né? A expressão física da criatividade encontrada na sociedade de culturas humanas. Ou seja, a gente vai falar de arte especificamente, só que eu quero que vocês entendam uma coisa que é muito difícil, principalmente as séries mais novas, compreenderem. Né? Pergunte para os alunos do sexto ano o que é arte, todo mundo vai gritar. É desenho, mas alguém já ouviu falar, por exemplo, que o cinema é a sétima arte. Quando isso surge? Então, a nossa linha de trabalho hoje, no que trata de tipologias, vai ser entender esses campos da arte de maneira geral, que não são os únicos, mas para nortear, inclusive, essa definição do teu valor de arte, o conteúdo, a disciplina, e artes, as variações e manifestações artísticas. De uma forma bem simplificada, a gente tem as artes visuais, artes literárias, artes performáticas e os processos de criação artística. Bom, aí você tem um leque muito grande. Você não consegue perceber que existe mais possibilidades do que simplesmente o desenho, como é o caso das artes visuais, pintura, cinema, drama, poesia, dança, música, teatro, entre outros. Como entender isso? Bom, nós já falamos sobre o processo de criação artística em uma outra aula. Pesquise aí na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube. Né? Tem um material interessantíssimo, porque esse processo de criação artística ele não funciona somente para o artista, ele vai funcionar para você, inclusive, que vai fazer uma produção textual, numa redação no Enem, ou em um concurso público, por exemplo. Né? Mecanismos. Hegel, o filósofo alemão, ele propôs uma listagem inicial com 5 formas de expressões artísticas que já se propunham a substituir as 3 anteriores, que era simbólica, clássica e romântica. Então, inicialmente, quando você começa a classificar as manifestações artísticas de maneira tipologicamente definida por características, você tinha a simbólica, a clássica, a romântica, que eu não vou entrar muito nesse assunto porque ela é muito anterior e aí a gente vai perder um pouco de tempo. Então, como é que ele classifica isso? Ele classifica as artes visuais como desenho, pintura, gravura, escultura, cerâmica, qualquer coisa que seja visualizada, mas também que possa ser manual. Por causa disso, eram chamadas de artes plásticas. O termo vai caducando quando esse conceito ele não abriga, não consegue englobar somente outras que vão surgindo, mas que são visuais. Então, esse movimento, por exemplo, do Arts and Crafts, que acontece na Grã-Bretanha, ele mistura, né, a produção industrial, que já vai ser o início do design da escola Bauhaus, tem na nossa plataforma também, com a produção manual, manufatura, artesanal, e vai transportando para os caminhos da arte. Ou seja, você vai ter novas linguagens. Até então, que eram consideradas artes plásticas, eram só desenho, pintura e escultura. Grafite, tatuagem, tecelagem já começa a entrar nas artes visuais, mas tecnicamente não seriam artes plásticas. Por isso que o termo hoje é obsoleto. Então, quando você pensar em utilizar artes plásticas, pense que esse conceito ele não está errado, mas ele ainda é muito estreito e restrito para poucas manifestações. As artes visuais, ela aumenta mais essa possibilidade. E aí o Hegel propôs o que ele chama de belas artes. Eu já ouvi esse nome, professor. As belas artes consideradas na época, isso meados do século XIX, seriam arquitetura, escultura, pintura, música e poesia. Então você tem 5 leques específicos. Nota que algumas delas vão ser reestruturadas e colocadas em outros patamares. Por exemplo, a arquitetura em si, hoje, é um campo bem complicado de você discutir, porque a arquitetura é um curso, geralmente, da área de engenharia, em algumas universidades e faculdades do mundo inteiro. Já em outras, você tem arquitetura no curso de belas artes. Aí você fica numa situação, se você vai construir um edifício, uma casa, ele é arte. Em que momento a arquitetura, um monumento, um acervo vira arte? Brasília, por exemplo, é arquitetônico, é patrimônio artístico da humanidade. Artes literárias e artes performáticas. Né? Do latim litera, né? A literatura faz parte desse conceito.
Trata do épico, da lenda, mito, balada. Nota: nada é tão fechado e são conceitos e valores específicos para nortear a tua capacidade de compreensão, né? As histórias em quadrinhos, por sua vez, foram massacradas como uma subprodução da literatura e hoje os quadrinhos são considerados, a gente vai falar sobre isso, uma das formas de arte. Artes performáticas, perdão. Dança, música, teatro, ópera, mímica. E aí a gente também pode chamar de artes cênicas. Eu já ouvi esse termo. As artes cênicas, para muitas pessoas, parece somente que é só teatro. Mas se você tem o conceito de algo que vai ser apresentado, o conceito de alguém que vai apresentar e alguém que vai assistir, pode encaixar numa música para apresentação, pode encaixar, por exemplo, para dança performática, dança para espetáculo, que é um outro conceito além da dança. Né? Que pode, por exemplo, ser numa igreja, que pode, por exemplo, ser no teatro, que pode, por exemplo, ser numa praça, numa rua, numa escola. Então, ela é uma dança performática, ela é uma dança cênica, ela é uma das artes cênicas. Então, ela ganha um conceito maior. As obras efêmeras de registro de roteiro rápidos, como fotografias, performances, atores, mágicos, comediantes, eles entram nessas artes performáticas. Né? Aí a gente ganha o manifesto das 7 artes. A gente começou com 3, perdão, passou para 5 e agora a gente está com 7. Quais são elas? Um cara chamado Ricciotto Canudo, né, eu vou repetir para facilitar a minha intérprete, Ricciotto Canudo, um italiano, Canudo, ele em 1932, ele define 7 formas de arte específicas que elas vêm sendo trabalhadas com essa estrutura até os dias de hoje. Quais seriam elas? Música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema. Notem, né, que a arquitetura ela já não faz parte desse conceito, mesmo sendo arte, e você entrando naquele embate. Né? A publicação de Canudo foi responsável pelo cinema, que a gente gosta pra caramba. Eu não estou falando do cinema físico. Vamos ao cinema, o local, dentro do shopping. Aqui em São Luís é muito dentro do shopping. Em algumas cidades você tem ruas também. Aqui já existiu isso. Vamos ao cinema. Né? Por que o cinema é considerado sétima arte? A fotografia, por exemplo, que faz parte das artes visuais hoje, ela não está nesse conceito. Nossa, professor, isso é muito complicado. Pois é, são nomenclaturas e definições para facilitar a compreensão, mas elas não são rígidas, certo? Isso é uma proposta e, de qualquer maneira, até hoje é muito utilizada. Tanto é que o cinema ganhou o título de sétima arte por causa dessa situação. A inclusão de outras expressões artísticas. Bom, aí a gente tem um campo bem complicado. Eu coloquei, por exemplo, a arte do minimalismo do Jude. Né? Professor, isso é bonito. Né? Mas o que é isso? Pois é, na hora que você pergunta o que é isso, você está falando de arte contemporânea. Onde é que a arte contemporânea entra? Só que a arte contemporânea, ela pode ser música, ela pode ser dança, ela pode ser cinema, ela pode ser um grafite, ela pode ser um desenho, ela pode ser uma performance, um espetáculo de teatro, ou seja, ela engloba todas. Então eu tenho arte contemporânea em qualquer uma das outras manifestações de arte. Ah, agora eu entendi. Eu tenho uma divisão específica e nessa divisão eu posso ter variações dessas divisões. Isso, exatamente. Surgimento de novos tipos de arte, criação de novas tecnologias, redes sociais, por exemplo, a computadores, programas gráficos, aplicativos integrados à arte aumentou. Aí vem a fotografia, a história em quadrinhos, as HQs, os jogos eletrônicos que são para diversão, mas a base de estruturação, de montagem, mesmo que seja um programa, ela utiliza a arte diretamente e é uma das formas de arte visual, mas como ela tem um outro gancho, ganhou uma outra situação, e atualmente a arte digital. Então, quais são atualmente as 11 formas de arte conhecidas? Por enquanto, não estou dizendo que isso é uma matriz fechada, deixar claro isso. Música. O que é música? Quando você tem sons, repetições, instrumentos e vozes, você tem música, né? Uma sequência de ritmo. Né? E a música tem uma série de elementos que são pertinentes a ele. Harmonia, ritmo e melodia. Tem muita gente que confunde. Ah, professor, eu não sei o ritmo da música. Toda música tem ritmo. Se você gosta da estrutura rítmica dessa música, é outra história, certo? A melodia, por exemplo, pode ser definida no sotaque. Nós, maranhenses, temos sotaque. Os paraibanos têm um sotaque diferente, os gaúchos têm um sotaque diferente, os mineiros têm um sotaque diferente. Na verdade, a gente tem formas de cantar, formas melódicas e rítmicas diferentes. É o que define a forma, inclusive, de falar de cada um. Ninguém é capaz de imitar a voz do outro, porque cada voz tem uma assinatura específica chamada de
timbre, é como se fosse uma digital da tua voz. O que você consegue imitar é a melodia, a forma como a pessoa canta as palavras. Alguns de vocês falam rápido demais e eu reto uma palavra na outra. Eu sei que é perverso isso. Alguns de vocês falam muito devagar e vão falando palavras, e isso é melodia baseado na estrutura rítmica. A harmonia, para você entender de maneira geral, é quando algum de nós canta e a gente acha que canta e a voz não sai exatamente como a gente gostaria, né? Aquele desafino é a falta de harmonia. A presença dela é quando você consegue agradavelmente ouvir uma música. Música, todo mundo gosta de música. O que você pode não gostar é de um estilo musical. Eu gosto de reggae, eu não gosto de reggae. Eu gosto de funk, eu não gosto de funk. Isso tem a ver com emoção, nostalgia, alegria, euforia, melancolia, entre outros sentimentos. Uma música é capaz de te levar literalmente a um estado de êxtase e alegria. Alguns de vocês, quando estão varrendo casa, limpando casa, lavando louça, botam a música e dança junto com a vassoura. Mas a música também é capaz de dizer assim, vai doido, te joga dentro do buraco, tu tá na bad, piora a situação. A música é capaz de te levar a um momento de uma pessoa que você perdeu. Mas a música também é capaz de te deixar emocionado por causa da alegria daquela situação. E aí você tem os estilos musicais. Música clássica, instrumental, folclórica, samba, rock, jazz. Se você gosta ou não, isso é estética. A música de você gostar ou não vai definir se ela é ou não é música, ou se ela tem qualidade ou não, certo? Na música, Fred Mercury, por exemplo, esteve à frente da banda Queen durante 20 anos. E eu coloquei essa figura aqui porque ele nasceu com uma habilidade ímpar, né? Ele tinha uma capacidade vocal que até hoje ninguém ainda apresentou, né? Único. Dança. Dança é ritmo e pausa, movimento, ritmo e pausa. Ritmo tem na dança, tem na música, certo? Alguns de vocês dançam mentalmente, ainda mais quando vem aquela música do TikTok, que começa a fazer movimento, né? Não sei o que, do Malvadão, eu já vi meus alunos fazendo isso. Pois é, a gente dança e não precisa de música. Tem alguns de vocês sentam, o pé fica balançando sozinho. Pois é, teu corpo reage ritmicamente, mentalmente à música que você lembra, né? Os planos, alto, médio e baixo. Eu não vou poder fazer isso aqui porque a gente não posso sair do enquadramento. Mas é como o corpo dança. Alguns de vocês dançam com os braços para cima, né? Alguns de vocês dançam com o braço colado. Tem gente que dança e vai até o chão. Eu não vou fazer isso, senão eu saio daqui para o hospital por causa do joelho. Danças folclóricas, regionais, populares, sensuais. Eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo e que trabalha com dança, eu nunca tinha visto na minha vida. Quem dança é feliz. E é realmente, quando termina de dançar, tá assim, ó, com um sorriso bobo na cara, morto de feliz, não sabe por quê. Quem dança sabe o que eu estou falando, né? Minha história da dança, o pessoal que é evangélico, o pessoal que vai dançar funk, que vai até o chão, 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 o pessoal que vai pro samba, o pessoal que dança simplesmente na balada, né? Quem dança na porta da casa, saibam disso, vocês são felizes. Dance, né? Além de ser uma atividade física excelente. A dança pode servir para identidade cultural, diversão, espiritualidade, prazer, vários tipos de dança. Aí a gente vai ter que dar uma aula mais específica sobre isso. A obra Garotas do Cairo Dançando, do Dave Roberts, em 1847, mostra a dança egípcia do século XIX. Pintura. Nós já falamos várias vezes, então vou ser um pouco mais rápido nesse aqui para a gente ter um capítulo, um canal só sobre técnicas de pintura. Pintura remete desde o princípio das civilizações, as mais antigas que a gente conhece e acha que foram as primeiras, são as pinturas rupestres, que na verdade eram pinturas que contam o dia a dia do homem das cavernas, que não era das cavernas. Esse homem pré-histórico, ele vai definindo a história dele, assim como, por exemplo, os nossos indígenas brasileiros e nativos de outras partes do mundo, no caso os americanos. É uma forma que você acaba fazendo um processo de identificação literalmente cultural, né? Realismo, impressionismo, cubismo, que nós já falamos várias vezes em outras aulas, são formas e estilos artísticos que surgem da pintura. Nota, o desenho ele está inserido nesse pacote porque, teoricamente, o desenho é o esboço da pintura, mas o desenho é uma forma de arte específica. Basquiat. O Basquiat é um artista da década de 80 que ele tem a base do que começa a ser arte contemporânea extremamente comercial, que até então não era bem aceita. Então ele começa a ganhar espaço e abrir espaço para muita gente. Atenção a esse nome. Escultura, já falamos sobre técnicas, a arte em três dimensões, né? Assista a nossa aula. Citar escultores são interessantes e importantes. Michelangelo, Rodin, Duchamp, Tomi Otaki, Kapur,
Rom Weck, vou colocar uma obra dele aqui, e aí entender que a gente tem variações bem nítidas, mas inúmeras outras. Figurativas, aquela escultura que tu olha, tu sabe o que que é. Abstrata, aquela que tu olha e tu não sabe o que que é. Semi-abstrata, tu olha e diz assim, mas isso é uma pessoa? Exemplo, aqui em São Luís, na Avenida Litorânea, tem a estátua dos três pescadores. Você vê os três pescadores, mas quando você olha de perto, é uma colagem soldada de vários pedaços de ferro. Ou seja, não é um ser humano. Lembra um ser humano. Eu coloquei esculturas da Patrícia Piscinini, né, que ela faz figuras imaginárias como se fossem figuras humanas e coloca a questionar o que elas são e por que essa afetividade é tão grande. Fica a pensar aí. Teatro, minha paixão, né, uma das minhas paixões, minha área de trabalho, já falamos várias vezes, mas o teatro, ele trabalha com uma coisa que o ser humano precisa desde então, a necessidade tanto de interagir quanto de imitar. Shakespeare, Brecht, Stanislavski, Arthur Azevedo, Martins Pena, Grotowski, Arrabal, todos os nomes que a gente já citou aqui em várias aulas fazem parte do teatro. E o teatro em si, na verdade, ele é a estrutura da apresentação onde você tem uma história a ser contada, né? Um ator para contar a história e principalmente um público para assistir. Isso é teatro. Literatura. Literatura é arte, professor? Com certeza, certo? Como assim? É a forma de você, por meio de palavras escritas, fazer a sua expressão pessoal. Só que aí você tem vários campos. Por exemplo, a dramaturgia é a literatura para o teatro. Mas você pode ter verso, prosa. Eu acho interessante quando algum de vocês posta nas redes sociais uma imagem associada a um texto literário. Né? Que é justamente o que você sente, o que você pensa. Ou então quando você escuta uma música e aquela música, a letra da música te traz mais coisa do que a própria melodia. Né? Diferentes gêneros de literatura, narrativo, dramático, lírico e escolas que vocês estão acostumados a estudar na literatura, barroco, romantismo, realismo, parnasianismo, entre outras coisas. A literatura ela pode expressar opiniões, mas ela pode chocar também. A literatura conta histórias e narra acontecimentos históricos e pode narrar a tua própria vida ou teu próprio estado emocional. Cinema, a sétima arte. O que falar do cinema? Bom, o cinema a gente tem algumas referências de outras técnicas em outra aula. É interessante a gente pesquisar sobre isso. Ela surge no final do século XIX com a fotografia. Olha que interessante. A fotografia vem primeiro do que o cinema. E aí, quando a fotografia é colocada uma do lado do outro e entra em movimento, ela cria a ideia do cinema. Né? Entretenimento, reflexão, informação, a gente é viciado em cinema, a gente é viciado em filmes, em histórias e na produção recorrente agora audiovisual, em séries. Né? Drama, comédia, documentário. Você pode ter o cinema de três maneiras, basicamente: curtas-metragens, médias-metragens e longas-metragens. O cinema, na figura de Charlie Chaplin, talvez seja o marco inicial daquilo todo que a gente tem para a produção hoje. O cinema mudo é a base, literalmente. Fotografia. Professor, fotografia é arte? Bom, todo mundo é capaz de tirar uma foto, fazer uma foto com o seu celular. Mas eu sou da época que a gente tinha uma máquina na frente, já falamos sobre isso aqui com técnicas. Colocava a máquina, botava o olhinho ali dentro, tirava a foto, esperava usar todas as posições do filme que estava lá dentro até revelar. Né? Pessoal, tem gente aqui que se identificou rapidamente com isso aqui no estúdio e algumas pessoas não. Hoje a fotografia é um hábito popular, só que você fotografar e você ter uma visão artística da fotografia é uma outra história. Então é um campo ainda de se discutir muita coisa. De qualquer forma, é um registro de imagens e ele tem um apelo emocional muito forte. Né? As imagens fotográficas de alguém que você amou, as imagens fotográficas de alguém que você perdeu, as imagens fotográficas do momento mais feliz da tua vida, você vai registrando parte do teu processo emocional ali. Né? Sugestão de pesquisa para vocês. Sebastião Salgado, Walter Firmo, Vânia Toledo, Boris Cassoi, o Wolfson, Evandro Teixeira, excelentes artistas da fotografia no Brasil e em cima internacionais. Vou mostrar para vocês a obra do Sebastião Salgado. Histórias em quadrinhos. Nós já temos uma aula só sobre isso aqui, e aí eu vou ser mais rápido nessa situação, por quê? Porque nós temos uma aula inteira sobre história de quadrinhos. Jogos eletrônicos, o penúltimo item. Pois é, gente, eu sei que vocês amam. Vários tipos de jogos disputados individualmente em dupla, grupos, fases e assim por diante. Professor, jogos em quadrinhos é arte? Com certeza. A estrutura hoje, principalmente, onde vocês chamam de
realidade 3D, gente, isso é artes visuais pura, não tem para onde você correr, né? Eu vou colocar para vocês uma exemplificação de alguns que vão se identificar, que é o Magnavox Odyssey, que foi o primeiro console de jogos visuais. E por último, a arte digital, que a gente tem uma aula específica sobre isso, e a arte conceitual. Corram lá, porque a gente tem esse material completo aqui na plataforma Gonçalves Dias. Então, professor Marcos Dominici, um abraço, fui!